Eduardo Pezianato por aceitar o convite, né, e compartilhar um pouco dos seus conhecimentos sobre Excel conosco. Antes de começar, eu tenho alguns recados importantes, né? Caso você tenha alguma dúvida em relação ao minicurso, né, vocês podem estar mandando no chat, ou também, né, agora no Meet, vocês podem abrir o microfone caso queiram também. Em relação ao certificado, antes de finalizar o evento, né, vamos disponibilizar o link do formulário de credenciamento para a confecção dos certificados aqui no chat do Meet. Pedindo que vocês preencham com calma todos os dados solicitados, né, porque são os dados que vão para o certificado de vocês. E falando um pouco sobre o nosso palestrante, o Eduardo Pezianato, é engenheiro civil pela Universidade Estadual de Maringá e realizou uma habilidade acadêmica de 2 semestres em Carolina do Norte. Além disso, ele possui conhecimentos avançados em Excel e VBA desde 2016. No presente, atua como analista de desenvolvimento de dashboards gerenciais e automações de processos industriais utilizando o Excel. Também envolve soluções no Excel sob demanda para empresas. E agora eu passo a palavra para você, Eduardo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Camila, aí, pela apresentação e também ao CREA Júnior de Minas Gerais, o núcleo de Uberlândia, pelo convite e estar passando um pouquinho aqui para vocês do meu conhecimento. Eu já começo pedindo desculpas, né? Foi uma falha aqui na minha conexão, impossibilitando de a gente estar fazendo a transmissão ao vivo lá pelo YouTube, e aí a maneira que a gente encontrou foi vir aqui pelo Meet, e aí, como a Camila já disse, as dúvidas de vocês podem estar mandando pelo chat, caso não entenderam alguma coisa. Espero que vocês também tenham recebido o material. Na planilha que a gente vai utilizar, tem sempre uma aba com os exercícios e a outra aba com o gabarito, né, que seriam as respostas. E aí, se todo mundo tiver o arquivo, aqueles que querem acompanhar apenas assistindo, fiquem à vontade também, aqueles que querem ir fazendo junto, a gente vai fazendo junto, e aí eu permaneço à disposição também. Eu já vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, e aí eu permaneço à disposição para tirar dúvidas, enfim, bater um papo depois. Fiquem à vontade, tem meu número, tem meu telefone, fiquem à vontade, tem minhas redes sociais também, fiquem à vontade para mandar mensagem, mandar e-mail, enfim. Bom, então, esse seria um curso de Excel intermediário, então são as funções essenciais para criar as suas planilhas, né? Então, como a Camila falou, eu sou engenheiro civil de formação. Eu vou puxar hoje os exemplos um pouquinho mais para engenharia civil, mas ela se aplica em qualquer área. Essas funções que a gente vai aprender aqui hoje resolvem boa parte dos problemas que eu encontro diariamente. Então, tendo apenas o conhecimento delas, a gente vai conseguir resolver boa parte dos problemas do dia a dia. Camila mandou ali no chat também o link do material, é um link do Google Drive que vocês podem fazer download. No link tem o PDF da apresentação, tem a planilha também, e aí o meu TCC, que eu fiz durante a graduação, que foi desenvolver uma planilha que faz o cálculo dos esforços em estruturas. E aí, se a gente já puder começar, né, porque a gente está um pouquinho atrasado. Então, como que o curso vai ser dividido? E aí, o que você vai aprender no curso? Então, uma breve introdução ao Excel, né, o básico, assim. Funções lógicas, a função C e o C aninhado ou composto. E aí, funções de pesquisa e referência, PROC-V, índice, CORRESP e DESLOC. A função C, a gente vai utilizar ela, a gente utiliza ela muito. E aí, quando a gente alinha a função C com essas outras funções, a gente consegue criar bastante coisa que talvez não fosse possível utilizando apenas uma função, e aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Então, sobre a função C, né? Então, como aplicar a função lógica mais fundamental no Excel? A função C é a função lógica mais utilizada dentro do Excel. Ela é uma função de lógica, então
Você precisa estabelecer uma condição, e aí se essa condição é positiva, ela retorna um valor positivo, se ela não satisfaz, retorna um outro valor. Ela pode ser aplicada tanto para números quanto para textos, no caso da condição em si, e aí como argumentos ele vai possuir um teste lógico e também os valores caso esse teste seja satisfeito ou não. Olhando, e aí a gente tem esses testes lógicos, a gente tem os operadores lógicos, né, que vão definir essas funções para nós, se esse teste vai ser positivo ou não. E quais são esses operadores lógicos dentro do Excel? Nós temos o igual, que é o símbolo de igual, nós temos o diferente, que seria aqueles dois símbolos ali do menor e do maior. Nós temos o maior, que é o símbolo que representa o maior. Nós temos o menor, nós temos o maior ou igual, o menor ou igual. E aí a função, né? Então toda função ela se inicia com sinal de igual, e aí nós temos a função C, e aí vamos abrir a função C com parênteses. Ela vai possuir um teste lógico, um valor ser verdadeiro e um valor ser falso. E aí no fluxograma como é que fica? Então nós temos uma condição, e aí veja que aqui embaixo eu coloquei já, então igual C, abre parênteses, condição, ponto e vírgula. No caso do Excel em português é ponto e vírgula. Se alguém estiver utilizando em inglês, talvez seja vírgula. E aí, se essa condição for um valor verdadeiro, ele vem por esse lado e retorna o valor se verdadeiro. Então, ele retornaria esse valor se verdadeiro. Se essa condição, se esse teste lógico não for satisfeito, ele retorna um valor falso. Então, ele vem pelo outro lado e retorna o valor falso. E aí, ele, dentro da nossa função, ele vai ficar dessa maneira. E aí, já vindo aqui para o Excel, então, conforme eu disse para vocês, todos os exercícios têm duas abas, uma aba com o exercício para ser feito, ser praticado, e a outra com gabarito, e assim sucessivamente. Separei aqui pelas cores. E aí, dentro do Excel, né, a gente espera que todo mundo trabalhe, mesmo que basicamente com o Excel, então saiba que são as colunas, saibam as linhas e tudo mais. E aí, aqui já para o primeiro exercício, né, então a gente quer determinar qual é o saldo de todas essas movimentações que foram feitas aqui, então, durante esses dias. Então, como que a gente determina? A gente pode utilizar isso de duas maneiras. A gente poderia verificar, então, D é débito, C é crédito. A gente poderia vir aqui e selecionar o saldo anterior e subtrair R$10.000, teria 90 mil. Como essa operação aqui foi de depósito, ela foi uma operação de crédito, a gente pegaria o outro, os 90 mil, que era o saldo atualizado, e somaria com os 25 mil. Como são poucos itens, a gente até poderia fazer na mão, mas se a gente utilizar a função C, a gente consegue preencher isso de uma maneira muito mais rápida. Então, eu vou deletar aqui, e aí eu vou escrever a minha função. Então, eu vou escrever igual, C, abro parênteses, qual que é o meu teste lógico? Então, o meu teste lógico eu vou verificar se esse valor aqui é C ou D. Então, se esse valor aqui for igual, e aí agora eu quero escrever D. Então, eu abro aspas, né? Não é apóstrofo duplo, é aspas, coloco o D, fecho as minhas aspas, ponto e vírgula. Então, antes da gente vir para o valor se verdadeiro, o que eu fiz? Eu fiz a minha condição aqui. Então, eu estou perguntando para o Excel, esse D, ele é crédito ou ele é débito, né? Então, se for débito, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar esse saldo e subtrair do meu montante. Caso contrário, eu pego o meu saldo e somo com o meu montante. Enfim, a gente abriu a função e aqui a gente fechou. E aí aqui eu estou trabalhando numa condição utilizando o texto. Então, a gente tem uma referência de célula, que é a D8, e eu tenho um texto. Então, nesse caso, eu vou dar um Enter
e ele já fez para mim. Eu poderia repetir a função aqui embaixo? Poderia, mas tem uma maneira mais rápida de fazer isso. Eu vou selecionar aqui onde eu tenho a minha função, vou vir aqui no canto inferior direito e posicionar o meu mouse e ele vai surgir aquele sinalzinho de mais. Eu clico, arrasto e solto. E ele vai preencher para mim automaticamente. Então vejam que aqui eu tinha a operação de crédito, ele pegou o saldo anterior, que era de 90 mil, vou abrir a função aqui para vocês. Ele pegou a função, o valor de 90 mil e somou com os meus 25 mil, porque era a minha operação. Então ele verificou se a célula D9 era D. Como não era, ele pegou e fez a soma dos 90 mil com os 25 mil. Tranquilo para todo mundo? Até aqui? Eu estou indo um pouquinho mais rápido porque a gente começou atrasado, né? Peço desculpas novamente, mas se tiver todo mundo ok, a gente já dá continuidade para o próximo. Por enquanto não tem perguntas não, Eduardo. Eu estou acompanhando o chat também, vou dar uns 10, 15 segundinhos, se ninguém falar nada eu vou dar a sequência então, tá bom? E aí a função ser aninhado, né? Então aninhado vem de ninho. E o que seria essa função ser aninhada? Ela é a aplicação da função ser ainda mais completa, né? A gente vai continuar utilizando apenas a função ser. E aí, o que é o ser aninhado? Né? Ele é aplicado em problemas com várias condições simultâneas. E o aninhado significa entrelaçado, seguindo uma maneira hierárquica. Então, diversos problemas de engenharia civil, não apenas a engenharia civil, né? Então, como eu disse para vocês, eu vou puxar um pouquinho para o lado da civil, porque é onde eu tenho mais conhecimento, mas em qualquer área de conhecimento, não apenas da engenharia civil, a gente tem condições sequenciais. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor aqui na frente. E aí, para cada teste lógico, há sempre um valor verdadeiro e um valor falso. Porém, esses valores verdadeiros ou falsos podem ser outros testes lógicos, e assim sucessivamente. Então, nós vamos adicionar uma fórmula dentro da outra. E aí, como se daria isso, né? A gente tem uma condição 1 inicial, então vejam que eu coloquei aqui embaixo também. Então, igual abrir um parênteses branco, condição 1, e aí se essa condição 1 for satisfeita, eu vou ter uma outra condição 2. Então, eu tenho condição 1, ponto e vírgula, C, abro um outro parênteses, então agora eu abro o parênteses em amarelo para deixar diferenciado, e aí eu tenho uma condição 2. Se essa minha condição 2 for satisfeita, ele vem para um valor se verdadeiro 1. Caso contrário, ele vem para o valor ser falso 1, e aí eu fecho o meu parênteses da operação. Então, eu abri aqui o amarelo e fechei aqui, porque eu encerrei esse lado aqui da minha condição. Se essa minha condição 1 for falsa, eu vou abrir uma terceira condição. Então, se ele for falso, eu abro a condição 3. Então, aqui onde seria o meu valor se falso da condição 1, eu abri novamente. Então, eu coloquei C, abro parênteses, condição 3, ponto e vírgula. Se a minha condição 3 for verdadeira, ele vai abrir meu valor se verdadeiro 2. Caso contrário, ele abre o meu valor falso da condição 3. Então, nós temos uma função, uma única função dentro de uma única célula com 3 funções C. E aí, nós temos aqui, nós abrimos um parênteses branco e abrimos um parênteses amarelo e fechamos o nosso parênteses amarelo. Nós abrimos um parênteses verde aqui na outra função e aqui no final nós fechamos o parênteses verde. Só que como nós abrimos esse parênteses branco aqui no início, nós também temos que fechar ele para ele dar sequência aqui na nossa função e encerrar tudo. E aí a gente vem aqui para o segundo exercício. Então a gente quer calcular o valor hora de cada um dessas pessoas com esses respectivos cargos, de acordo com essa tabela aqui de ocupação e valor por hora.
Então, como que a gente faz isso? A gente vai utilizar da função C. Então, nós vamos iniciar com igual, C, abrimos um parênteses. Nosso primeiro teste lógico, a gente quer verificar se essa célula aqui é igual a essa célula aqui. Se ela for igual, o que nós fazemos? Então, ponto e vírgula, vamos para o valor se verdadeiro. Então, se o meu teste for verdadeiro, eu quero atribuir R$35. Ponto e vírgula. Agora eu vou abrir outra função C. Então, se o Paulo não for engenheiro civil, o que ela pode ser? Ele pode ser um engenheiro mecânico. Então, vou abrir um outro C, abro parênteses, e eu vou clicar em cima, novamente, do engenheiro civil, na mesma linha do Paulo. Porque eu ainda estou verificando se o Paulo é o quê? Eu estou verificando se o Paulo é engenheiro mecânico. Se o Paulo for engenheiro mecânico, ponto e vírgula, então percebo que eu tenho o valor ser verdadeiro, ele está abrindo aqui R$33,50. Então, eu selecionei a minha célula. Ponto e vírgula, vim para o valor se falso. Se o Paulo não for nem engenheiro civil, nem engenheiro mecânico, ele pode ser um engenheiro eletricista. Então, eu vou abrir outra função C. Então, C, abro parênteses. Vou continuar clicando aqui no engenheiro civil, ponto e vírgula. E aí, eu clico no engenheiro civil e coloco igual a engenheiro eletricista. Então, agora eu estou verificando se o Paulo é engenheiro eletricista. Se o Paulo for engenheiro eletricista, eu tenho que atribuir esse valor aqui para ele. Se o Paulo não for engenheiro civil, não for engenheiro mecânico nem engenheiro eletricista, eu sei que ele é arquiteto. Então, nesse caso, no último valor se falso, eu só vou marcar aqui o valor do arquiteto. E aí, eu vou começar a encerrar meus parênteses. Então, vejam que nós abrimos um parênteses aqui, outro aqui e outro aqui. Então, agora nós precisamos fechar 3 parênteses. Eu vou fechar o primeiro. Então, vejo que ele tem um breve destaque aqui nesse parênteses. Quando eu fechar, ele vai abrir, ele vai tornar ele negrito e vai voltar a ser normal. Então, fechei. Ele vai ter um breve destaque nesse daqui também. E um breve destaque nesse aqui também. E aí, quando eu fechar, ele atribui automaticamente para mim os R$35. Vocês poderiam, né, me perguntar, mas eu poderia vir aqui e aplicar esses valores manualmente, digitar manualmente, porque é uma lista pequena. Sim, poderia. Mas e no caso de ter uma lista de 400, 500 nomes? Isso se tornaria muito custoso, e aí, através de fórmulas, nós conseguimos fazer isso de uma maneira muito rápida. Nós só precisamos programar a primeira fórmula. Mas, ao contrário do primeiro exercício que nós arrastamos para baixo, esse aqui, se nós arrastarmos para baixo, ele vai dar erro. Por que ele dá erro? Porque quando eu arrasto a minha fórmula para baixo, ele está deslocando a minha sequência também. Ele está arrastando as minhas referências de célula também. Então, aqui ele arrastou e aqui ele também arrastou. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos bloquear essas nossas referências de células da nossa tabela. Então, como que nós bloqueamos? Nós clicamos em cima de uma referência de célula e damos F4. Se alguém estiver utilizando o notebook, talvez tenha que apertar a tecla Fn e F4. E por que eu estou bloqueando a H22? Porque eu quero bloquear. Eu não quero que essa célula se mexa para cima e para baixo. O I22 também vou bloquear, porque é os R$35. O H23 eu vou bloquear também. O I23 eu também bloqueio. O H24 eu bloqueio. E o I24 e o I25 também bloqueio. Então, as únicas células que nós não vamos bloquear são essas aqui, porque nós queremos que elas subam e desçam conforme a gente arrasta a nossa forma. Então, agora, se a gente vier aqui, a gente vai arrastar para baixo e ele vai completar certinho. E aí, a gente pode também trabalhar com números, né? Então, aqui no caso do INSS, se esse valor bruto for até R$2.000, ele vai ser descontado um valor de 10%. Se ele for maior do que R$2.000, 20%. Então, daí trabalhando com a função C, utilizando números, igual C, abro parênteses, qual que é o meu teste lógico? Então, meu teste lógico é esse daqui.
Então, se esse valor aqui for menor ou igual a 2.000, que é aqui, então, até R$2.000, 10%. Maior do que 2.000, 20%. Se ele for menor ou igual a 2.000, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse valor e multiplicar por este valor. E aí, eu já vou bloquear este valor. Caso contrário, caso ele seja maior do que R$2.000, eu quero este valor e multiplicar por este valor aqui e vou apertar o F4 para bloquear o meu 20% também. Eu vou fechar e aí eu já tenho o meu desconto aqui do INSS, que é de R$175. Se a gente arrastar a fórmula para baixo, ele preenche automaticamente para nós os descontos. Eu estava percebendo que aqui no gabarito ele está um pouquinho diferente, porque ele tem maior ou igual a 2.000. Então, é a mesma fórmula, só que é uma maneira diferente de ser feita. Então, o que nós pegamos? Nós verificamos se esse valor é maior do que 2.000. Na verdade, aqui não deveria ser maior ou igual, ele deveria ser maior do que 2.000. Se ele for maior do que 2.000, a gente vai ter que pegar esse valor e multiplicar pelo 20%. Caso contrário, a gente vai ter que pegar este valor e multiplicar por 10%. Então, são várias formas diferentes de fazer a mesma conta, o resultado tem que ser o mesmo. É só um erro aqui que eu cometi colocando maior ou igual, e ele deveria ser apenas maior. Alguma dúvida até aqui? Se ninguém tem dúvida, a gente vai dar continuidade. Então, passando da função C, nós entramos na PROC-V. Na função PROC-V, então, como aplicar a função de procura vertical. E aí, o que seria essa função de procura vertical? A função PROC-V é uma função muito útil nas análises com tabelas e bancos de dados. Ela também funciona com dados ordenados, ela funciona muito bem com dados ordenados do menor para o maior. Então, quando a gente quiser ter uma sequência aproximada, uma pesquisa aproximada com o PROC-V, a gente tem que trabalhar com os dados ordenados do menor para o maior. Mas eu vou mostrar certinho para vocês. E aí, como argumentos básicos, ela possui um valor que é procurado, uma matriz tabela, índice coluna e tipo de referência. E aí a gente tem aqui a nossa fórmula. Então, igual ao PROC-V, nós temos um valor procurado, uma matriz tabela, número, índice, coluna e procurar intervalo. E aí vamos ver o que cada um deles representa. Vamos supor que nós temos aqui, a gente tem uma tabela de perda de carga linear de acordo com as conexões e de acordo com os tamanhos. Então, o pessoal que é da engenharia civil, que está já mais ali no terceiro ou quarto ano, vai saber do que eu estou falando. Mas a única coisa que a gente quer dessa tabela é a gente procurar um diâmetro de acordo com alguma conexão específica e retornar qual é o valor dele. É uma simples procura de colunas com linhas, olhar em tabela. Nas nossas colunas, nós temos números. Então, essa aqui é a primeira coluna, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, e assim sucessivamente, igual uma matriz. E aí, nós temos as linhas também, né? Então, nós temos a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, e assim sucessivamente. O PROC-V vai sempre buscar um valor que está na primeira coluna. Então, o PROC-V só procura valores que estão na primeira coluna. Então, por isso que eu destaquei aqui em azul a primeira coluna. Então, eu vou procurar um valor de diâmetro nominal e eu quero retornar um valor aqui nas minhas colunas. Então, vamos supor que eu esteja procurando a perda de carga linear de uma conexão que tenha 40 milímetros de diâmetro. A nossa tabela, então, o nosso valor procurado é o 40. Esse é o valor que nós estamos procurando. A nossa matriz tabela é toda a nossa matriz, é toda a nossa tabela. Então, eu poderia utilizar apenas os números e não os títulos, não
os títulos, eu poderia, mas eu também posso utilizar toda ela. E vamos supor que eu quero descobrir qual é a perda de carga linear de uma curva de 45 graus no diâmetro de 40. Então, eu sei que ela está aqui na quinta coluna, e eu sei que o diâmetro de 40 vai me retornar esse valor de 0,6. E aí, é esse o valor que o PROC-V tem que me retornar. Ele tem que me retornar 0,6. E aí a gente tem aquela mesma ideia, né? É uma tabela pequena, a gente poderia utilizar ela facilmente olhando ela manualmente. Então, venho aqui, acho o meu diâmetro, vejo qual é a minha curva, e aí eu tenho o meu resultado. Mas vamos supor que fosse uma tabela de 200 colunas por 200 linhas. Isso se tornaria inviável fazer manualmente, e aí com o auxílio do PROC-V a gente consegue determinar instantaneamente. E aí a gente já pode vir aqui para o nosso exercício. Então, estou aqui na aba do PROC-V, a gente estava aqui na aba do C, vem aqui para o PROC-V. E aí ele quer encontrar o valor da perda de carga linear de um joelho de 45 graus com base no seu diâmetro. Então, eu tenho aqui aquela mesma tabela, eu já enumerei aqui as colunas para auxiliar a gente, e aí a gente também consegue perceber uma coisa, esses dados estão ordenados do menor para o maior. Então, faz sentido para nós, porque é a forma como o PROC-V trabalha. Qual é o meu valor procurado? Então, aqui eu vou colocar qual é o meu valor procurado. Eu poderia colocar 15, eu poderia colocar 25, eu poderia colocar 32, e assim sucessivamente. O PROC-V exato. Então, vamos trabalhar com a fórmula do PROC-V. Igual PROC-V, abre parênteses. Qual é o meu valor procurado? Bom, o meu valor procurado é o 32. Qual que é a minha matriz tabela? A minha matriz tabela é toda essa tabela aqui. E aí, se vocês não querem selecionar toda a tabela arrastando o mouse, tem um atalho. Eu clico no primeiro, no topo à esquerda da minha tabela, eu clico Ctrl Shift para baixo, ele seleciona todas as linhas. Ctrl Shift seta para a direita, seleciona todas as minhas colunas da minha tabela e tem a minha tabela selecionada. Ponto e vírgula. Qual é o número índice da coluna? Aqui entra esse número aqui da coluna. Então, eu quero procurar o meu joelho de 45 graus. Então, eu estou procurando a coluna número 3. Então, eu tenho a coluna número 1, coluna número 2, coluna número 3. Então, eu vou escrever o número 3 aqui. Ponto e vírgula. E aí, aqui embaixo, abriu a meu tipo de correspondência, né? Então, eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência falsa. A correspondência aproximada a gente pode escrever como verdadeiro ou 1, e a falsa a gente pode escrever como 0 ou falso. Eu gosto de escrever 0, vou fechar meu parênteses, e aí ele tem que me retornar aqui, que para a curva de 32, joelho de 45, ele tem que me retornar o valor número 1. Se eu quisesse por 125, agora eu só venho aqui e mudo para 125, ele retorna o valor de 2,4. E aí o PROC-V aproximado, né? Então, seria a mesma coisa do PROC-V exato, só que ao invés do tipo da procura exata, a gente coloca a procura aproximada. E aí a única coisa que eu vou mudar é o último argumento. Ao invés de 0, eu vou colocar o argumento 1. E aí, vejam que ele me trouxe o mesmo valor. Por que ele trouxe o mesmo valor? Porque eu tenho o valor de 125 aqui. Se eu não tivesse esse valor de 125, ele me retornaria outro valor. Por exemplo, se eu tivesse o valor de 120, o PROC-V exato ele não me retorna nada, porque ele não consegue encontrar o valor de 120 aqui nesses dados, mas o PROC-V aproximado me retorna 1,9. Ou seja, ele encontrou o valor de 1,9 com base no diâmetro de 100, e aí o 120 é o maior número, o maior número depois do 100. Então ele retorna 1,9 e deixa disponível aquele número na memória. Como ele não encontrou nenhum valor mais próximo de 120, ele deixou 1,9. Se a gente tivesse colocado 126, ele mudaria para 1,4. Por quê? Porque ele encontrou o valor
de 125 aqui em cima. Então, ele encontra o valor de 125, o 126 é o próximo número, ele escreve aquele número, enquanto que o PROC-V exato me retorna como nada. Isso considerando a tabela de dados organizada. Se a gente utilizar a mesma tabela, mas agora com ela toda desorganizada, então vejo que ela não está nem do maior para o menor, nem do menor para o maior, ela está em uma ordem totalmente aleatória. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma fórmula, só que dessa vez eu vou mostrar para vocês o porquê que ele não vai funcionar. Então, eu vou fazer igual PROC-V, o meu valor procurado está aqui, vou selecionar toda a minha tabela, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Por quê? Porque eu quero o meu valor exato. Vou colocar aqui 150. Então, vejam, 150 ele me retornou 2,6, está correto. Meu valor aproximado, vou fazer a mesma coisa. Só vou copiar minha fórmula e vou colar ela para escrever mais rápido. E aí, ao invés de 0, vou colocar 1 e vejam que ele retornou para mim o resultado de 0,5. Por que ele retornou o resultado de 0,5? Não sei dizer. Ele está pegando esse valor aqui de 20, o que não faz nenhum sentido para nós. Se a gente colocar aqui 80, ele retorna 1,8, correto. Mas se nós colocarmos 75, ele retorna nada para os dois. Então vejam que antes com 150 ele retornou aqui embaixo, e agora para o 75 ele não retornou nem 1,7 e nem 1,8. Então é por isso que quando vocês forem utilizar o PROC-V aproximado, vocês têm que colocar a tabela de dados organizadas do menor para o maior. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se todo mundo tiver ok, a gente tem aquele mesmo exercício que nós fizemos no na função C. Então, no PROC-V, nós temos como? Como que nós conseguimos resolver esse exercício aqui utilizando o PROC-V? Isso é algo que eu gosto de sempre enfatizar e sempre deixar claro. No Excel não existe apenas uma maneira de resolver o problema, existem N maneiras de se resolver um problema dentro do Excel. E esse é um exemplo clássico. Nós aqui resolvemos com a função C, aqui nós vamos resolver com a função PROC-V. E aí, como que nós resolvemos? Nós colocamos igual, PROC-V, e aí, nosso valor procurado qual que é? Nosso valor procurado continua sendo o engenheiro civil. A nossa matriz tabela? A nossa matriz tabela é essa daqui agora. Então, agora eu vou estar procurando o valor de engenheiro civil aqui dentro dessas funções. Então, percebam que essa é a primeira coluna e essa é a segunda coluna da minha matriz tabela. Eu já vou bloquear ela aqui apertando o F4, então vejo que ela bloqueou toda a nossa matriz. Ponto e vírgula. Qual é o número índice da coluna que eu estou procurando? Eu estou procurando o número índice da coluna 2. Por quê? Porque aqui onde tem a ocupação, temos a coluna 1, e aí o valor da hora temos na coluna 2. Então, 2, ponto e vírgula, correspondência exata, fecho a minha função, ele trouxe para mim, e aí agora é só eu arrastar para baixo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é dar um duplo clique quando o sinalzinho de mais aparecer. Então, eu vou dar um duplo clique, ele preencheu tudo para mim, e tem aqui tudo preenchido para nós. E aí, o INSS vai ficar de desafio para vocês fazerem, e aí a dica é utilizar o PROC-V aproximado. Se sobrar um tempinho no final, a gente volta e faz ele, mas aí a tabela de INSS é essa daqui. Então, já pensou fazer isso com a função C? Seria muito trabalhoso. A gente consegue fazer isso, como são números, a gente consegue fazer através do PROC-V aproximado, e aí, se alguém tiver dúvida, pode vir aqui e consultar o gabarito do PROC-V. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém mandou nada no chat. Função índice.
Então, função índice, a aplicação da função de procura matricial, né? Então, é uma outra função que ela é muito parecida com o PROC-V, mas ela é mais dinâmica do que o PROC-V. Agora vamos ver um pouquinho sobre a função índice. A função ela é muito utilizada na construção de planilhas profissionais. Ela retorna o valor do elemento de uma dada matriz com base na linha e coluna pré-estabelecidos. Então, lá no PROC-V a gente tinha uma matriz, e aí a gente colocava qual era o valor procurado e qual era a coluna que nós gostaríamos de retornar esse valor. Aqui na função índice, nós precisamos informar qual é a linha nós precisamos informar qual é a linha que nós queremos retornar esse valor, e a coluna continua tendo o mesmo detalhe. E aí, como argumentos, ele vai possuir uma matriz, um número índice de linha e um número índice de coluna. E aí, vamos dar uma olhadinha nela aqui dentro do Excel. Então, a função índice. Eu já coloquei aqui embaixo a linha, qual é a posição da nossa linha e qual é a posição da nossa coluna. Então, nós temos aqui uma tabela de dados, é a mesma tabela do exercício do PROC-V, mas agora a gente quer obter esse resultado de 1,1. Então, perceba, eu estou na linha 1, coluna 1. Se eu colocar aqui a linha 5, coluna 1, ele vai abrir o 3,2 e eu quero que aqui embaixo apareça 3,2. Se eu colocar a coluna 5, ele vai pegar a linha 5 na coluna 5 e retornar para mim o resultado de 2,2. E assim sucessivamente, e aí depois vocês podem ir brincando. Eu coloquei aqui o número das linhas e o número das colunas. Então, percebo que nossa matriz começa aqui agora e não aqui em cima. E aí, qual que é o nosso resultado? Nosso resultado a gente vai obter através da função índice. Então, igual índice, lembrando que índice tem o acento no i inicial. Então, índice. Qual que é a nossa matriz? Agora, a nossa matriz começa aqui no número. Então, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para a direita, selecionei toda a minha matriz, ponto e vírgula, qual é o número da minha linha? O número da minha linha eu vou selecionar aqui, porque é aqui onde eu já tenho esse valor estabelecido. Ponto e vírgula, o número da nossa coluna. Então, tenho ali também, e aí fecho a minha função, ele vai retornar para mim 2,2. Então, se eu mudar aqui para a linha 10, ele vai me retornar 3,3. Se eu mudar aqui para a coluna 2, ele retorna 2,4. E aí aqui eu posso ir movendo dentro dessa minha matriz qualquer um dos dados. Se a gente colocar aqui linha 12, ele retorna um erro de referência, porque a gente não tem a linha 12 dentro dessa nossa matriz. Então a gente tem que estar sempre dentro dos limites da nossa matriz. Então eu posso colocar aqui de 1 a 12. Alguma dúvida sobre a função índice? Ela é simples assim, ela precisa de uma matriz e qual é a linha e a coluna que a gente quer que retorne o dado daquela matriz. Ok, então vamos dar uma olhadinha também na função CORRESP. E aí a função CORRESP é a aplicação da função que retorna a referência do valor procurado. Então, na função índice a gente retornava o valor procurado e aqui ele vai retornar a referência de um determinado valor procurado. E aí a função CORRESP, essa função é ideal para encontrar a posição de determinado valor em uma dada linha ou coluna. Então a gente já percebe que a função CORRESP ela adota um vetor e não uma matriz. E é importante para identificar onde ocorrem os máximos e mínimos de um determinado banco de dados. Então, a gente pode utilizar a função CORRESP com outras fórmulas que vão indicar qual é a linha ou a coluna dos máximos ou mínimos de um determinado banco de dados. Lembrando que a gente pode sempre colocar uma função dentro de outra para obter um valor desejado. E aí, como argumentos, ele tem um valor procurado, um vetor onde esse valor será procurado e um tipo de correspondência. E aí a gente vai dar uma olhadinha nele agora também. Então nós temos aqui o nosso CORRESP, né? Eu estou procurando aqui, agora a gente tem apenas
temos aquela primeira coluna do diâmetro nominal, e aí a gente tem aqui uma coluna com o diâmetro nominal começando do menor para o maior, e aqui o diâmetro nominal começando do maior para o menor. E aqui é a nossa posição relativa. O nosso CORRESP vai ter que retornar esses valores aqui, esses valores de 1 até 11. E aí, no CORRESP, nós temos 3 valores. Nós temos o tipo de correspondência 0, 1 e menos 1. E aí a gente vai verificar cada um deles. Então, vou começar com igual CORRESP, abrir meu valor procurado. Então, qual que é o meu valor procurado? É este 15 aqui, ponto e vírgula. Aqui ele indica a matriz procurada, mas na verdade a gente tem que inserir um vetor. Esse vetor pode ser um vetor composto de apenas uma linha ou um vetor composto de apenas uma coluna. Nesse caso, a gente vai adotar aqui esse primeiro lado aqui. Nós poderíamos adotar este lado? Poderíamos. Por quê? Porque nosso tipo de correspondência vai ser 0. E aí eu já vou explicar para vocês melhor. De preferência, eu vou colocar aqui na primeira coluna, ponto e vírgula, e aí o tipo da correspondência. A nossa correspondência, nesse primeiro momento, vamos utilizar a correspondência 0, que é a correspondência exata. Como é uma correspondência exata, eu poderia trabalhar com a minha matriz tanto aqui, como aqui desse lado, e ele me retornaria sempre o mesmo valor. Então, vejam que aqui, ele me retorna valor diferente porque a nossa tabela é diferente. Então, aqui a gente tem uma tabela que começa do maior para o menor, ele encontrou o 15, que está na posição 11. Se a gente mudar para a primeira tabela, ele vai retornar 1, porque o 15 é a posição relativa a 1. E aí, o que aconteceria se a gente utilizasse o tipo de correspondência 1? Se a gente utilizar o tipo de correspondência 1, a gente tem que sempre utilizar o nosso vetor com os dados ordenados do menor para o maior. Por quê? Porque o tipo de correspondência 1, o nosso tipo de correspondência 1, essa correspondência é menor do que. Então, ele vai procurar qual é o maior valor que seja menor ou igual ao valor procurado. E aí a matriz tem que estar em ordem crescente. Nesse caso, o nosso vetor tem que estar em ordem crescente. Então, ele vai procurar para nós qual é o menor valor, ou qual é o maior valor que seja menor ou igual ao nosso valor procurado. Nesse caso aqui, ele retornou 1, porque é o próprio 15. Se a gente tivesse colocado 16, aqui ele retorna nada, e aqui ele continua retornando o valor de 1. Por que aqui retornou nada? Porque o 16 não existe aqui nessa base de dados. E por que ele retornou 1? Porque o valor de 16 é o maior valor que seja menor ou igual. Ele retorna 1 porque o 16 é o maior valor menor ou igual o 15 é o maior valor menor ou igual ao valor procurado. Desculpa, é meio confuso, mas quando a gente para e entende com calma, dá para entender. Então, o 15 ele vai ser o menor valor, ele vai ser o maior valor que seja menor ou igual ao nosso valor procurado, que é o 16. Se a gente utilizar o tipo da correspondência menos 1, a gente vai ter que utilizar esse outro vetor aqui. Então, quando a gente vem para este outro vetor aqui, por quê? Porque para utilizar a correspondência menos 1, essa nossa matriz precisa estar em ordem decrescente. Então, sempre do maior para o menor. Então, o que essa correspondência menos 1 nos traz? Ele vai pesquisar qual é o menor valor que seja maior ou igual ao valor procurado. Então, nós temos o 16, nós temos o valor de 16, e aí qual é o menor valor maior ou igual ao valor procurado? Então, o menor valor que seja maior ou igual ao 16 é o 20, e por isso que ele retorna para nós o número 10. E aí, aqui, ele retorna o número 1, porque o 15 é o menor valor, é o maior valor que seja menor ou igual ao 16. Camila, surgiu a notificação aqui da chamada. Como que a gente vai proceder?
Você quer fazer um intervalo agora? Porque eu envio o próximo link e o pessoal já pode ir para a próxima sala. Combinado, a gente faz um intervalinho de 5, 10 minutinhos e aí a gente já retorna.